Amados, glória a Deus, nós tivemos a oportunidade de bendizer o nome do Senhor e que a nossa vida seja assim, não limitada a este momento, mas pautada nesse princípio, de que nós nascemos, vivemos para a glória do nome do nosso Deus e Pai. Por isso, nesse momento, nós vamos meditar na Santa Palavra de Deus. Depois de termos cantado a sua Santa Palavra, depois de termos exaltado o seu santo nome, nós queremos continuar ouvindo a voz do Santo Espírito de Deus, que nos guia a respeito de todas as coisas, que nos ensina a respeito de todas as coisas. E, mais uma vez, concordando com todas as orações que já foram feitas, eu quero pedir mais uma vez ao Senhor que Ele venha guardar nossa mente de toda ansiedade, de toda preocupação, de toda distração, e venha trazer, em nome de Jesus, a centralidade que tanto precisamos para ouvir a voz do Santo Espírito de Deus. E que não só possamos ouvir, mas possamos ter um coração ensinável, possamos ser como Jesus, mansos e humildes de coração, para conhecermos a vontade do Pai e também obedecermos a tudo quanto Ele tem nos mandado. E que o Senhor nos fortaleça neste momento, abra os nossos ouvidos espirituais, abra o nosso coração, abra a nossa mente e tenha a primazia dentro do nosso ser para fazer conforme lhe apraz, segundo a tua santa boa vontade e a tua santa palavra. Nós autorizamos exclusivamente, neste momento, um mover do Espírito Santo na nossa vida, para o louvor do nome do Senhor e para o crescimento e fortalecimento do corpo de Cristo, que aqui se reúne em nome de Jesus. Amém, amados? Amados, nós já estamos aí fazendo essa caminhada, né, onde nós temos como texto base o que está registrado em 2 Timóteo, né, capítulo 4, dos versos 7 e 8, que fala: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. No domingo retrasado, nós falamos a respeito do combater o bom combate. No domingo passado, nós falamos a respeito de completar a carreira. E neste domingo, finalizaremos o completar a carreira, de forma que no próximo domingo falaremos a respeito do guardar a fé. Nós vimos quão é importante nós entendermos essa fala de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, que traz para nós uma palavra de encorajamento, mas, acima de tudo, uma palavra de exortação, onde cada um de nós devemos nos posicionarmos e, juntos, como corpo de Cristo, nós vencemos todas as coisas nas batalhas que o Senhor tem nos colocado, e também seguimos com a nossa carreira, de forma que possamos guardar nossa fé até o último dia. E, de acordo com a palavra de Deus, aquele que perseverar até o fim será salvo. Este é a meta, este é o propósito de Deus, esta é a palavra encorajadora do Senhor para com as nossas vidas. E, ao mesmo tempo, essa é a palavra do Senhor para que possamos obedecer e segui-lo até o fim. Então, com base nesse texto, em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8, nós temos o texto: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Eu queria, neste momento, creio que seria de uma forma um pouco mais confortável, né? Não somente fazer as citações bíblicas, mas também as leituras, né? Isso não significa que eu esteja desencorajando os irmãos a abrirem a sua Bíblia e lerem um texto, de forma alguma, mas de forma que aqueles que, porventura, estiverem, neste momento, encontrando um pouco de dificuldade de andar no ritmo da leitura e, ao mesmo tempo, encontrar os textos bíblicos, e até mesmo de encontrar a sua Bíblia, possa acompanhar com fluidez, de forma completa, e, ao mesmo tempo, não perder em nada daquilo que tem sido ministrado ao nosso coração neste momento. E sabendo que eu sou falho, eu sou limitado, mas a palavra de Deus é perfeita, o Espírito Santo é perfeito, e Ele usa quem Ele quer, da forma que quer, e eu me humilho diante de Deus, dizendo a Ele que eu reconheço as minhas fraquezas,
mas eu reconheço o seu poder através de mim. Eu reconheço a tua soberania através de mim. Eu reconheço que eu me disponho como um canal do Senhor para falar aos nossos corações, para a glória do nome dele e o louvor do nome dele. Então, nesse texto, nós conseguimos encontrar uma afirmação de que existe combates, e não existe apenas combates. Quando iniciamos essa sequência, o bom combate do Senhor nós iremos combater e nós iremos vencer para a glória do nome do Senhor. No domingo passado nós falamos a respeito de completar a carreira e nesse domingo encerraremos que existe uma carreira, existe uma corrida, existe um caminhar, existe um caminho, existe sim um propósito de Deus para aquilo que fazemos, existe um propósito de Deus desde o momento que fomos concebidos e ali se deu a largada e nós sabemos que até o último dia me refiro até o último fôlego, até o último suspiro da nossa vida. Nós sabemos que temos ali um trilho, temos uma carreira, e nós sabemos que o Senhor não nos abandona, e Ele está em todas as coisas. Mas nós sabemos que não adianta chegar lá, se nós não guardarmos a nossa fé. Porque a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. E isso é importante nós entendermos, que existem 3 elementos, que eles são inseparáveis e que eles são vitais para uma vida no Senhor e para o Senhor. E nós sabemos que no verso 8 diz, já agora a coroa da justiça. Isso seria a premiação, isso seria a honra, isso seria a bonificação, sabendo que de nós mesmos nós nada podemos, nós nada fazemos, tudo vem do Senhor, e Ele ainda assim escolheu não só nos salvarmos, mas nos honrarmos, porque somos a sua imagem, a sua semelhança, e porque o seu amor é tão tremendo, é tão extraordinário que nos constrange. E Ele diz e nos promete que a coroa da justiça nos está guardada, isso significa que está nos esperando, está nos aguardando ali naquele momento final. Ela já está pronta, ela já está ali à disposição daqueles que são amados pelo Senhor. Não porque o Senhor faz acepção de pessoas, de forma alguma, porque o Senhor é bondoso em dar a todos, e Ele é justo juiz em retribuir a todos quanto receberam e aceitaram o seu imenso amor, e que obedecem a sua palavra, amam a sua palavra e guardam a sua palavra. E aqui diz, a qual o Senhor, o reto juiz, então o seu juízo é reto, o seu juízo é perfeito, a sua sentença é de amor e de verdade. Nada podemos duvidar a respeito do caráter de Deus, nada podemos duvidar de quem Deus é, da natureza de Deus, dos atributos de Deus, do caráter de Deus, da sua natureza e daquilo que Ele tem feito. E Ele diz que Ele nos dará naquele dia. Existe um dia especial, e nesse texto o dia está com D maiúsculo. Isso significa um dia ímpar, um dia que nós tanto almejamos, que nós tanto esperamos. E diz mais, e não somente a mim, isso Paulo dizendo, isso não é especial para mim, isso é para todos nós, sem exceção, que aceitamos a Cristo, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Por isso dizemos e repetimos e não nos cansamos de dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E nós caminhamos em outros textos, mas é bom nós lembrarmos de alguns poucos, mas nós vamos dar sequência nessa carreira, não só a respeito da carreira da nossa vida, diante do Senhor e com o Senhor, mas também nessa carreira, nessa caminhada dessa série que demos início. Vimos também que em Atos, capítulo 20, do verso 22 a 24, fazendo agora a ponte para que possamos prosseguir, nós vimos que Paulo também escreve dizendo, e agora... na verdade não é Paulo, é Lucas, que o livro de Lucas e o livro de Atos é um único livro, amém? E foi escrito por Lucas, discípulo de Paulo. E lá está escrito o seguinte, e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus
para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, nós vimos no último domingo e destacamos que a palavra não considero a minha vida preciosa para mim mesmo, é um princípio que devemos seguir, é algo que devemos observar e algo que devemos vivenciar dia após dia, momento após momento, pois é algo fundamental para que caminhemos segundo a vontade de Deus, para que vivamos segundo o propósito de Cristo, para que alcancemos o alvo, que é o próprio Deus. E aqui está dizendo, nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. E nós vimos também que nós precisamos de referências, né? Nós estamos aqui dizendo e confessando que nós não consideramos a nossa vida tão preciosa para nós mesmos, mas isso não é uma frase para quem tem baixo autoestima. Não é isso. É uma questão de sensatez, de acordo com a visão bíblica. É uma questão de lucidez, conforme a revelação da palavra de Deus. É uma questão de saber o seu lugar em Cristo Jesus, sabendo que a vida de Cristo é mais importante que a nossa vida, sabendo que a vida de Cristo é superior à nossa vida, sabendo que fomos comprados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Se fomos comprados, não pertencemos mais a nós mesmos. Se fomos comprados, pertencemos à vida do nosso Senhor Jesus. E sendo assim, seria incoerente nós termos a nossa vida muito preciosa para nós mesmos e mais preciosa do que a vida do Senhor Jesus. Isso seria, sim, uma vida de total incoerência. Mas esse texto nos mostra, não só por esse trecho, mas por todo o contexto e por toda a história do ministério de Paulo, ministério de Lucas, de todos os apóstolos de Cristo Jesus e de todos aqueles que serviram com excelência no caminho do Senhor, nós temos essa palavra com clareza aplicada na vida deles, dizendo, nada consideraram a sua vida preciosa para eles mesmos. E nós devemos obedecer esse princípio. Se nós estamos cheios de vontade, se nós estamos cheios de sonhos egoístas, se nós estamos cheios de ideias que satisfazem apenas o nosso próprio ego, nós devemos colocar isso diante de Deus e conhecer a sua vontade a respeito daquilo que precisamos fazer segundo a sua vontade. Mas para isso nós também devemos observar as referências que estão à nossa volta. Nós não somente precisamos observar referências segundo a vontade de Deus, mas nós também teremos que ter a consciência de sermos referência na vida de todos quantos o Senhor tem colocado no nosso caminho. Precisamos também escolher o caminho certo, isso nós vimos no nosso último encontro, dizendo que, observando que não basta escolher um bom caminho, é necessário escolher o caminho certo, só existe um caminho certo. Nós podemos pensar, planejar e avaliar que existem bons caminhos, boas escolhas, boas coisas a serem feitas, mas só existe uma que podemos fazer, que é a certa, aquilo que o Senhor já determinou para as nossas vidas. E sabemos que, a respeito da salvação, Jesus é o único caminho, e vamos comprovar isso na sua palavra. E precisamos não só escolher o caminho certo, mas também permanecer no caminho. Permanecer e seguir até o fim, pois ele é o caminho e nele há vida, e fora dele não há vida. Então, afirmar que permanecer no caminho é vital é o mesmo que dizer que só há vida enquanto estamos em Cristo, pois ele é o caminho. E agora eu convido aos irmãos a ler comigo João, capítulo 14, verso 6. Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, que nos diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse texto é muito comentado, esse texto é muito citado, mas esse texto eu não sei se ele é completamente compreendido. Porque se nós entendermos cabalmente o que está escrito nesse texto, nós entenderemos que não existe outra coisa a não ser o Senhor. Que se não for o Senhor, é igual a nada, nós seremos condenados. Mas se nós escolhermos o Senhor, nós escolhemos a vida que o Senhor propôs e pagou para nós, com a sua própria vida.
É importante nós entendermos. Jesus está falando aos seus discípulos, Jesus está falando aos seus apóstolos. E é bom nós entendermos que determinadas palavras das Escrituras, elas são específicas para determinadas pessoas, para determinadas tarefas, para determinadas épocas. Mas é bom nós entendermos que toda a Escritura é útil para a exortação, para o ensino e para toda a boa dádiva de Deus. É importante nós entendermos que determinadas palavras são para todos os seus filhos. E essa não é diferente. A palavra foi dada aos seus apóstolos naqueles dias, há 2000 anos atrás. Mas essa palavra está viva no nosso coração até os dias de hoje para aquele que crê. E a resposta de Jesus, ela foi tremenda. Jesus está dizendo, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. E a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso significa que fora de Cristo não há nada. Só há choro, morte, tristeza eterna. E, como diz as Escrituras ao descrever aqueles que estarão condenados, choro e ranger de dentes. Isso se confirma em João 10:9, que é outro texto também bastante conhecido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, eu sou a porta. É Jesus falando. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. É importante nós estarmos sempre atentos aos detalhes das Sagradas Escrituras. Né? A Bíblia também nos diz, conforme nós lemos no domingo passado, que o Senhor se apresenta a cada um de nós como a porta estreita, o caminho apertado. E ele diz, são poucos os que se acertam por ela, mas espaçoso é o caminho. Na verdade, ele diz, espaçosa é a porta e muito espaçoso o caminho para a perdição. E são muitos os que passam por ela, ou melhor, que escolhem essa porta que leva à perdição. E aqui Jesus está dizendo, eu sou essa porta estreita que eu apresentei a vocês. Isso significa, eu não sou largo, no sentido de qualquer coisa, no sentido de qualquer forma, no sentido de qualquer maneira, e no sentido do seu jeito, do meu jeito, do nosso jeito. Ele é a porta. E ele é a porta estreita, porque ele quer um estreito amor para conosco. E a Bíblia diz que essa porta ela é a certa, ainda que passe um por um, dia após dia, hora após hora, semana após semana, e a sua casa vai se enchendo, o seu ser vai se enchendo, e o seu nome vai sendo glorificado. E ele diz que aquele que entrar por ele, por essa porta, será salvo. Só existe salvação em Cristo Jesus. E essa pessoa que passar por essa porta vai entrar. E ela vai entrar. E ela não somente vai entrar, ela sairá. Isso significa que ele é a passagem, ele é o caminho. Essa palavra confirma o texto anterior que havíamos lido. E achará pastagem. Outra versão diz, e achará descanso para a vossa alma. Encontrará refrigério, encontrará alegria eterna, encontrará salvação. E é bom nós entendermos também o que está escrito em João 14, de 1 a 31. O texto é um pouco extenso, mas as suas bênçãos também são bem extensas a respeito daquilo que estamos estudando, ou melhor, que estamos lendo, vendo, ouvindo e querendo praticar. João 14, do verso 1 a 31, diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Amados, neste momento, os discípulos estão bem atormentados. Atormentado é a palavra certa, porque eles estão inseguros, eles estão com medo, eles estão sem saber o que tinha por vir, ainda que eles sabiam, segundo as palavras de Cristo, que ele seria morto, ele seria castigado, ele seria julgado, ele seria condenado, ele seria crucificado, e ele ressuscitaria no terceiro dia. E Jesus era tudo que eles tinham, Jesus era proteção, Jesus era provisão, Jesus era tudo para eles. E esse Jesus, que era tudo para eles, havia dito a eles que a hora
dele havia chegado. E esta hora, ainda que ele fosse um justo, um inocente e imaculado, ele seria julgado, condenado como um que fosse completamente contrário à vida de Jesus. E ele seria morto por estes homens, ou melhor, ele se entregaria, ele daria sua vida por nós, ele seria o sacrifício, ele seria o que Deus precisava para salvar o homem. Ele beberia o cálice da ira de Deus em nosso lugar. E aquilo estava mexendo com o consciente e com o inconsciente desses discípulos e apóstolos, de todos aqueles que o seguiam. E a Bíblia está afirmando aqui nesse texto, em João 14, de 1 a 31, não se turbe o vosso coração. Eles estavam conturbados, perturbados, agitados dentro de si. E talvez muitas pessoas se encontram hoje nessa situação, tentando entender qual é o futuro, como será o futuro, e ao ler Apocalipse e outros textos como Daniel e muitos outros textos que falam a respeito do que virá a acontecer, em vez de encontrar nas Sagradas Escrituras a paz de Cristo, está encontrando preocupação. Mas eu te digo, eu gosto muito, né, em vez de chamar, né, as Sagradas Escrituras de Velho Testamento e Novo Testamento, eu gosto de chamar de carta de amor. A Bíblia é uma carta de amor aos seus filhos. Deus é tremendo. Do início ao fim, Deus fala do seu amor para conosco. Do início ao fim, Deus mostra e prova do seu amor para conosco. Do início ao fim, o Senhor quer um relacionamento estreito com aqueles que o amam. Do início ao fim, Deus quer cuidar das nossas vidas. Do início ao fim, Ele nos mostra e nos prova que nós somos a primícia da sua criação. Do início ao fim de toda a criação de Deus, nós somos a imagem e semelhança do Deus vivo. Do início ao fim, Ele nos mostra que Ele quer restaurar o relacionamento conosco, que foi interrompido pelo pecado. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado. Através do pecado veio a morte. E isso passou para todos os homens. Mas a Bíblia também afirma que através de um homem, a pessoa de Jesus Cristo, veio o perdão, a remissão dos pecados. E isso é a nossa garantia da esperança da glória. E ele orienta seus discípulos dizendo, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. É isso que Deus está fazendo até agora. Desde a sua subida, desde a sua ascensão, Ele está preparando moradas. Ele está preparando, meu irmão, minha irmã, a sua casa, o seu lugar eterno, o seu espaço onde lá toda lágrima será enxuta, onde toda dor será sanada, não haverá preocupação, não haverá tristeza, não haverá nada que nós experimentamos de ruim nessa terra. Digo e repito incessantemente, a terra é o único inferno que os amados de Deus vão experimentar, pois eles estão a caminho da glória eterna de Deus. Mas, infelizmente, para aqueles que rejeitaram o amor de Deus, rejeitaram se submeter à vontade de Deus, terão aqui na terra como seu único paraíso, pois eternamente perecerão no inferno, segundo a vontade do justo juiz. E o texto continua dizendo, e quando eu for, e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Queridos, quando nós vimos a respeito da carreira, nós pensamos em caminho. Nós pensamos em uma rota,
Nós pensamos que existe uma trilha, nós sabemos que existe um processo, nós sabemos que existe ali uma vida que precisa ser vivida. E existe uma forma de se viver essa vida. E só existe uma forma de se obter a vida, que é através de Jesus. E aqui diz o texto: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Amados, só verá a Deus aquele que conhece a Cristo. Só conhece a Deus aquele que conhece a Cristo. Cristo está nos chamando para um relacionamento. Cristo está nos chamando para nós conhecermos a Ele e sermos conhecidos por Ele. Queridos, nós já vimos um texto que traz um juízo terrível, quando a palavra de Deus nos mostra aqueles que estavam queixosos com o próprio Deus por terem sido eles condenados. E eles, indignados com a sua condenação, eles dizem ao Senhor: Senhor, em teu nome expulsei demônios, em teu nome eu curei as pessoas, em teu nome eu fiz e aconteci. Qual é a resposta do Senhor para com eles? Não vos conheço, apartai-vos de mim. O principal propósito de Deus na nossa vida é conhecê-lo e fazermos conhecidos por Deus. Dessa forma, nós iremos conhecer a vontade de Deus e dessa forma se confirma que nós nos submetemos ao senhorio de Deus. Porque quando dizemos, venha a nós o teu reino, e quando Jesus afirma, é chegado o reino de Deus, isso significa, é chegado o senhorio de Deus sobre nós, e nós aceitamos o senhorio de Deus. Isso também significa que esta é as boas novas de Deus. Porque quando chegarmos diante de Deus, não seremos julgados, mas seremos justificados por Cristo. Existe uma diferença tremenda em ser julgado por Deus e de ser justificado por Cristo. Qual que é a diferença fundamental sobre isso? É que quando aqueles que forem julgados por Deus já estão condenados. Porque o Senhor é santo, 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 retos são os seus caminhos, e tudo que é diferente da sua santidade será julgado. Este é o padrão da santidade. E qual que é a diferença para aquele que é justificado? É que o preço já foi pago. O preço da nossa culpa, o preço dos nossos pecados, o preço das nossas falhas, das nossas mazelas, eles foram pagos por Cristo Jesus na cruz do Calvário. E aqueles que estão em Cristo, permanecem em Cristo e obedecem a Cristo, serão justificados por Ele. E conhecendo a Cristo, assim já conhece o amor do Pai. Mas Filipe disse, voltando ao texto, disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Se Cristo, nosso Senhor, faz as obras do Pai, obedece ao Pai, quanto mais a nós devemos nos submeter ao senhorio de Cristo e obedecermos ao Senhor como Senhor da nossa vida. E o texto segue: crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também
as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, se é uma condição, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Mandamentos. Queridos, aqueles que verdadeiramente amam a Deus, conhecem os seus mandamentos e obedece aos seus mandamentos. Esta é uma evidência daqueles que amam a Deus. Não basta eu aqui na terra dizer aos irmãos, dizer a todos que amam a Deus e não me submeto a Deus. Eu já falei isso aqui outras vezes. Primeira vez que eu ouvi essa frase, ela mexeu comigo, pois para mim ela é chocante. Mas ela é libertadora, pois ela abre os nossos olhos para a verdade em Deus, o nosso Senhor. A frase é simples. Ela diz assim: não basta eu chamar Deus de Pai. O mais importante é Deus me chamar de filho. Isso é muito sério. Tem muita gente, não somente hoje, mas há tantos anos, chamando Deus de Pai e o Pai nem o conhece. Tem muita gente chamando Deus de Pai, não sendo ele nascido de novo, não sendo ele sujeito às ordens e à vontade de Deus. Este se engana ao dizer que o Pai o salvará, que Cristo justificará e que está livre da condenação eterna. É bom nós andarmos na verdade. A palavra diz: a verdade nos libertará. Querido, quando descobrimos que estamos no caminho errado, devemos imediatamente corrigir a nossa rota. E o caminho é Cristo. E o texto segue: e eu rogarei ao Pai. É o que Cristo fará por nós. E ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Somos templo do Espírito Santo, amados. E diz mais o texto: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Às vezes, irmãos, nós não somos órfãos, nem de pai, nem de mãe, ou às vezes somos. Mas o fato é que muitas vezes nos sentimos órfãos. Esse sentimento de estar sozinho deve ser imediatamente abandonado e deve ser imediatamente substituído pelas promessas de Deus, de que ele não nos deixou órfãos. Ele nos deixou o Espírito Santo de Deus para sempre. Somos casa de Deus, morada de Deus. E um outro ponto que eu quero também salientar é viver no temor do Senhor. Essa maravilha de recebermos o Espírito Santo, mesmo nós não merecendo, nos tornarmos morada de Deus pela graça e obra de Cristo Jesus, pelo sacrifício vicário, único e suficiente do nosso Salvador, deve trazer temor ao nosso coração, deve nos fazer pensar 1000 vezes antes de pecarmos ao Senhor. Lembrando que o Espírito Santo, ele é santo, ele está em nós, ele habita em nós, e ele quer que permanecemos santos. Isso é importante. Isso é vital para as nossas vidas. O texto diz mais: ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Ouça com atenção. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Quem não verá a Cristo? O mundo. Vós, isso significa os seus filhos, porém, mas, contudo, porém, entretanto, todavia, me vereis,
porque eu vivo e vos também vivereis. Eu já li para os irmãos lá em Colossenses, lá em Colossenses capítulo 1, que o Senhor nos resgatou, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E lá em Colossenses, ainda em Colossenses capítulo 3, fala que nós estamos escondidos em Cristo. Isso significa que nada nos separará do amor de Cristo. Nada nos separará do amor de Deus. Nada, no sentido circunstancial, nos tirará do caminho. Só uma coisa nos tirará do caminho: se nós escolhermos sairmos do caminho, se nós escolhermos pecar, se nós virarmos as costas a Deus, se nós negarmos a Cristo, se nós negarmos a sua obra, se nós negarmos quem Deus é. O juízo de Deus virá sobre todos quanto não aceitaram o senhorio do Senhor. E o texto prossegue dizendo: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas. O Senhor é interpelado uma vez mais, primeiramente por Tomé, na sequência por Filipe, e agora por Judas, não Iscariotes, dizendo: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Aí Jesus responde ele dizendo: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Amado, sua mente está cansada? Você está estressado? Você tem falhas de memória, tanto da memória curta quanto da memória longa? Não se preocupe. Não se preocupe. É só não afastar do Senhor e do seu caminho. Porque o Espírito Santo de Deus nos guiará a respeito de todas as coisas e nos ensinará a respeito de todas as coisas. O que você precisa aprender, o que você quer aprender, o Espírito Santo te ensinará. É só chamá-lo, é só pedi-lo, e é só crer e confiar. Ele há de te ensinar todas as coisas. Ele há de te revelar todas as coisas. Creia somente. E diante dessa bênção, dessa palavra profética, dessa revelação divina e eterna, nós só temos que agradecer ao Senhor. Qual é a consequência de todas essas dádivas de Deus? Dando sequência à leitura do texto, diz: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Tome essa promessa. O que tem perturbado seu coração, o que tem preocupado a sua vida, a sua mente, o que tem tomado os seus pensamentos, o que tem desgastado as suas energias. Queridos e amados, confia no Senhor. Entregue teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e como o sol do meio-dia. E diz o texto: ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Isso é uma promessa pessoal. Vou e volto para junto de vós, não para o mundo. Ele já havia dito anteriormente que o mundo não o veria mais. Mas ele confirma e destaca: se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer,
vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo. Ele está falando de Satanás. E ele nada tem em mim. Isso significa, eu sou santo e ele é perdido. Contudo, assim procede, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Queridos, ouçam, vou repetir mais uma vez. Ele está fazendo a vontade do Pai é que ele bebesse o cálice da ira de Deus, para que fôssemos salvos mediante o seu amor incondicional. Na sequência, ele diz que isso foi uma ordenança do Pai, foi o que foi determinado pela Trindade. Mas ele fecha esse texto de uma forma que eu não havia percebido antes. Olha o que ele diz aos seus discípulos: levantai-vos, vamos-nos daqui. Significa, vamos prosseguir no caminho, vamos completar a carreira. Eu vou completar a carreira do sacrifício por vós, e vós completareis a carreira que eu já determinei pelo ministério e os dons e talentos que hei de distribuir para cada um de vós, para que o meu nome seja levado a toda a criatura, para que eles sejam, a partir de então, filhos de Deus, e o meu nome seja glorificado, e o meu reino cresça, pois eu trabalharei incessantemente preparando morada para cada um de vós. Tem tudo a ver com o texto e com a proposta a respeito do combate, da carreira e da fé. Queridos, foram muitos os combates que o Senhor enfrentou. Foram muitos os combates que os seus discípulos e apóstolos enfrentaram e enfrentam até hoje. Mas o que nos sustenta é a fé. Mas nós devemos lembrar-nos de que há um caminho, há uma carreira. Queridos, talvez alguns de nós estejamos pensando: Senhor, mostra-me como isso se aplica a mim nesse instante. Eu quero ver a tua glória manifestar na minha vida. Eu quero, Senhor, ser fortalecido por ti. Eu quero, Senhor, entender, ver o meu caminho, a minha carreira, onde estou no ponto, ou em que ponto estou dessa carreira. Talvez seja essa indagação de um e de outro. Talvez seja essa a dúvida. Se é seguro prosseguir na direção que pensa estar certa. Queridos, a pergunta é: como não errar o caminho? Nós já temos a resposta. É só entrar pela porta que é Cristo. A segunda pergunta é como permanecer no caminho. A resposta é permanecer em Cristo. A terceira pergunta é como permanecer em Cristo. A resposta é ter comunhão com Cristo. A próxima pergunta é como ter comunhão com Cristo. É conhecendo os seus mandamentos e obedecendo. Isso é prova de amor. E é prova de unidade com Cristo. E de uma nova natureza em Cristo Jesus. Devemos ler a palavra de Deus incessantemente. Se você tem feito muitas outras coisas, mas não tem priorizado a leitura da palavra, não tem priorizado conhecer a Deus e a sua vontade, por isso, não pode obedecê-lo sem conhecer a sua vontade. E não vai agradá-lo sem obedecer a sua vontade. Não terá força para vencer o dia mau. Não terá força para combater o bom combate. Não terá força nem conhecimento para saber quais são os bons combates. Isso significa somente os combates que Deus já determinou para as nossas vidas. E de repente estamos combatendo combates que não nos pertencem. E nos desgastando com coisas que não deveríamos.
E essa distração pode nos levar a um caminho paralelo ao caminho que é Jesus. Isso significa um caminho de perdição. Jesus nunca perdeu o alvo. Lá em Lucas 9, dos versos 18 a 23, fala que Jesus, estando diante de Pilatos, sendo interrogado por Pilatos, e aí ele é questionado: é vós? Perdão, eu citei Lucas 9, mas o texto correto é João 18, de 33 a 37, me perdoa. Repetindo, João 18, de 33 a 37, Jesus é interrogado por Pilatos. É o julgamento de Jesus. E ali, Pilatos pergunta para ele: és tu o rei dos judeus? És tu? É isso mesmo? Pois essa é a sua condenação, ou melhor, essa é a sua acusação. E aí Jesus pergunta primeiramente ele: essa pergunta é sua ou é de outros? E ele pergunta, e ele mais uma vez diz: não, essa é a minha pergunta. E Jesus responde para ele: o meu reino não é deste mundo. Ouça, o meu reino não é deste mundo. Sabe o que ele está dizendo? Eu sou rei. Eu não sou rei deste mundo caído. Eu não sou participante deste mundo caído, deste mundo de trevas, mas do reino eterno eu sou rei. E ele diz mais: se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Aí Pilatos diz: então, logo, tu és rei. E Jesus mais uma vez diz para ele: eu creio que essa palavra deve ter batido como uma marretada na sua mente e consciência. Jesus responde para ele dizendo: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. Jesus está mostrando que existe algo que é essencial, não só para aqueles que estão no caminho, mas também para aqueles que permanecem no caminho. Entrar no caminho é entrar e se alinhar ao propósito de Deus na nossa vida. Queridos, nós vamos aprofundar nesses próximos minutos sobre isso. A afirmação de Cristo é extraordinária. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Só é possível estar na vontade de Deus se conhecermos a vontade de Deus e nos submetermos a essa vontade. Nós temos que entender que quando invocamos o nome de Deus, quando oramos ou invocamos o nome de Deus por meio da oração, nós precisamos entender que estamos orando para suplicarmos a sua intervenção divina, para que seja derramado sobre nós a sua misericórdia. E, acima disso, para conhecermos a sua vontade. Quem não entende esse princípio, quem não entende o caráter de Deus, quem não entende a pessoa de Deus, quem não verdadeiramente serve a Deus, faz da sua oração ordens a Deus para atender os seus caprichos e devaneios. E isso é muito sério, porque desta forma, ainda que essa pessoa pense que está servindo a Deus, ela está servindo a um Deus
que criou na sua mente e no seu coração, e que é, na verdade, um ídolo e não um Deus vivo, que fez todas as coisas e todas as coisas sustenta nas suas mãos. Porque aquele que fez todas as coisas e criou todas as coisas e que sustenta todas as coisas nas suas mãos, nós devemos nos dobrar e devemos reconhecer o seu senhorio sobre nós e fazermos a sua vontade. Tem gente que se acha, vim ao mundo para brilhar. Eu não vim para brilhar. Eu vim para submeter à vontade de Deus para que o nome dele brilhe, brilhe, brilhe e seja glorificado. O salmista sabia disso. E quem escreveu isso foi um homem segundo o coração de Deus, chamado Davi. E ele diz lá no Salmo 139, verso 16, os teus olhos, ó Deus Todo-Poderoso, a quem eu sirvo, a quem eu adoro, a quem eu obedeço, a quem eu me dobro, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Tem gente se achando. Tem gente escolhendo o seu próprio caminho, ou melhor, pensando que pode escolher seu próprio caminho. Tem gente que vai cair pela sua arrogância, ainda que ela seja inconsciente. Está escrito no livro de Deus, e não somente está escrito, está determinado todos os dias da nossa vida. O que devemos fazer? Conhecer. E depois, submeter. E depois, permanecermos firmes ao senhorio do Senhor. Queridos, ouça com atenção. Isso serve para a minha vida, para a sua vida, para a nossa posteridade, para os novos da fé, para todos quantos ainda estão vivos. Tem um exemplo que é extraordinário, está em Juízes, capítulo 13, do verso 1 a 16. Havia um homem, quando o Senhor havia colocado o seu povo Israel cativo por 40 anos pelas mãos dos filisteus. Veio o anjo do Senhor e falou à esposa de Manoá. Para quem não sabe, Manoá é o pai de Sansão. E a esposa de Manoá era estéril. Ela não podia ter filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse a ela que ela daria à luz um filho. E este filho seria ungido e abençoado para libertar o seu povo das mãos dos filisteus. E que para isso ele teria que ser consagrado a Deus. Ele seria nazireu. O voto de nazireu, ele está pautado em 3 pilares. Não beber vinho, significa bebida forte, nenhum tipo. Ele não podia comer coisas impuras e nem tocar em coisas impuras. E ele também não podia cortar o cabelo. Não poderia passar navalha na sua cabeça. E a Bíblia fala que aquela mulher se reportou ao seu esposo, levando para ele o recado do anjo de Deus. E aquele homem, ele se atentou àquela palavra, e ele orou a Deus para que aquele anjo retornasse, sem duvidar, da palavra de Deus, para que ensinasse a ele a criar o seu filho
diante da responsabilidade que estava nas suas mãos. A Bíblia diz que o anjo novamente, ouvindo a oração daquele homem, Deus concedeu que aquele anjo voltasse e se mostrasse aquela mulher imediatamente chamou a pessoa do seu esposo. E ele foi ao encontro do anjo e ele quis apenas testificar dizendo: foram estas as palavras que disseste à minha esposa? E o anjo confirmou. E após a confirmação ele diz: como devo criar o meu filho? E o Senhor trouxe as instruções. E depois de trazer as instruções, a Bíblia diz que ele respeitosamente disse que iria segurar aquele ser iluminado e prestar um culto, um holocausto, um altar. Ele iria sacrificar um cabrito e aquele anjo disse: não me deterás. E prestará culto somente a Deus. Isso nos mostra muitas coisas. Primeiro, lembrarmos de que os nossos filhos são herança de Deus. É nosso dever colocar e apresentar o caminho do Senhor aos nossos filhos, à nossa posteridade, e mantê-los no caminho. Segundo lugar, pedir que o Senhor nos ensine cada passo de ensinar os nossos filhos, para conhecermos o propósito de Deus para as nossas vidas e para a vida dos nossos filhos. E mostrar para os nossos filhos que mais importante que a instrução, a formação acadêmica, a formação intelectual, a formação social, todas as coisas, vem em primeiro lugar o propósito de Deus na vida deles e da nossa vida. E devemos também mostrar para eles através do nosso testemunho que existe um único caminho, que existe apenas um Deus, que existe um propósito exclusivo e particular para cada um de nós. Amados, esta tem que ser a nossa prioridade. Nós nascemos para glorificar o nome de Deus. Nós nascemos com um propósito já definido pelo Senhor. E nós devemos conhecer o propósito de Deus para as nossas vidas. É importante que saibamos disso. E muitos, às vezes, têm tido vontade de conhecer o propósito de Deus para a sua vida, mas não têm se disposto a estar diante de Deus para conhecer esse propósito. E isso não tem como ser terceirizado. E diante de uma geração que quer tudo pronto, a geração do fast food, a geração do tudo rápido, pronto e do imediato. E, se possível, terceirizado. Essa não é a vontade de Deus. Porque isso nos leva a estarmos juntos de Deus. Às vezes as pessoas se aproximam de outras pessoas que já estão mais tempo na caminhada da fé e dizem: qual é a vontade de Deus para a minha vida? A instrução pode ser boa, a instrução pode ser de boa intenção, mas a instrução certa sobre isso é: dobre o seu joelho, busque de Deus, leia a palavra e Ele revelará a você. Se você ainda não conhece a vontade de Deus para a sua vida, o que eu te digo, biblicamente, é o mesmo que acabei de dizer agora. Dobre o seu joelho dia após dia. Ore ao Senhor. Leia a sua palavra para conhecer os seus mandamentos e para viver o propósito de Deus. Queridos, se alguém pergunta a um servo de Deus que conhece a vontade de Deus qual é o conceito de sucesso, o conceito de sucesso é fazer a vontade de Deus. Deus nos criou com um propósito, conforme vimos
em Salmo 139, verso 16. Não importa a sua idade. E sem dizer que existe um dia de cada vez, dia após dia. E se você está interessado a conhecer a vontade de Deus, é porque Deus plantou isso no seu coração e plantou isso no meu coração. E não ande ansioso se você não sabe sobre o dia de amanhã. Lembre-se de Abraão, pai da fé, quando Deus disse para ele: sai da sua parentela e vá para um lugar que eu lhe mostrarei. Abraão não sabia qual era o lugar. Faça tudo segundo a vontade de Deus, e ele cumprirá tudo segundo a sua vontade. Se humilhe debaixo das mãos poderosas de Deus, ele te exaltará no seu devido tempo. Voltando ao exemplo de Abraão. Abraão cometeu um erro, mesmo sendo o pai da fé. Seu filho, Ló. Ló não tinha que viajar com Abraão. Abraão levou Ló porque teve pena de Ló. Se compadeceu da vida e da história de Ló. Ló havia perdido seu pai muito jovem, muito cedo. E seu pai tinha morrido muito cedo. E Ló foi viver com seu avô. E logo depois que Ló foi ser criado com seu avô também faleceu. Abraão não era o único parente de Ló. Mas vendo a situação de Ló, se compadeceu e levou Ló consigo. Mas não foi isso que Deus havia ordenado. Nós devemos estar atentos até com os bons atos na nossa vida. Um verdadeiro bom ato é fazer a vontade de Deus. Nós falamos muito de termos cuidado de não nos desviarmos do caminho do Senhor para, através do pecado, através da desobediência, mas também existe um alerta bíblico para as nossas vidas, que a verdadeira boa vontade, ou um verdadeiro bom ato, é fazer a vontade de Deus. E a Bíblia diz que eles prosperaram de tal forma que não havia espaço na terra para acolher tamanha riqueza. E os pastores de Abraão brigavam com os pastores dos rebanhos de Ló. A briga ficou tão feia que a única solução foi separar Ló e Abraão. E Abraão disse para Ló: Ló, escolhe que caminho você quer seguir. E o caminho que você escolher, eu tomarei o caminho contrário. E Ló escolheu. E o caminho que Ló escolheu foi Sodoma e Gomorra, ou as campinas verdes próximas de Sodoma e Gomorra. Queridos, se nós analisarmos friamente a palavra de Deus a respeito desse relato, nós vamos perceber que Deus falava com Abraão com intimidade e Abraão tinha intimidade e obedecia a Deus. Mas quando Abraão desobedeceu a Deus, levando Ló consigo, Deus se silenciou com ele. E só depois que Ló se apartou de Abraão, que Deus voltou a falar com Abraão. Deus não vai nos revelar todo o propósito dele, tudo na nossa vida. É necessário ter maturidade, crescimento para que isso aconteça. E às vezes as pessoas dizem, mas Deus falou isso ao meu coração, glória a Deus, eu creio que essa é a vontade de Deus, e as pessoas compartilham, e às vezes eu digo, e aí, você obedeceu isso que Deus determinou para a sua vida? Não. Então como é que você quer que Deus te revele as demais coisas? A Bíblia diz que a luz da aurora vai brilhando até ser dia perfeito. Assim é o propósito de Deus e o cumprimento do propósito de Deus na nossa vida. Existe um amadurecimento, existe um crescimento.
existe a necessidade de nós termos uma estrutura para recebermos coisas maiores de Deus. Cuidado com as suas escolhas. Sejam elas ruins, sejam elas boas. Escolha as perfeitas. Quais são as perfeitas? A vontade de Deus. Lembre-se, a porta é estreita. O outro caminho é largo. Enganam por más escolhas e por falsas boas escolhas. A Bíblia diz que Jesus vai morrer na cruz, não. Por que o senhor vai morrer na cruz? Eu não vou deixar o senhor morrer na cruz. Ele vira para Pedro e diz: arreda-te de mim, Satanás. Depois, numa outra situação, Jesus estava sendo tentado a suprir todas as necessidades de todos os pobres, a matar a fome de todos os pobres. E os discípulos estavam tentados a isso também. Mas Jesus alerta aos seus discípulos: os pobres, os famintos sempre estarão convosco. Isso significa que Jesus estaria com eles por um pouco tempo. E isso era mais importante, não perder o alvo, não perder o foco. Depois, Jesus foi procurado por gregos a ser chamado, convidado a ensinar aos gregos, uma vez que os judeus não estavam valorizando a suprema maestria de ensinar de Cristo. Mas Jesus estava focado na cruz, em fazer a vontade do Pai. Faça isso todos os dias, dia após dia, momento após momento, de fazer exclusivamente e unicamente a vontade do Pai. Isso significa permanecer no caminho. Isso significa agradar a Deus. Isso significa glorificar a Deus com a nossa vida. Coloque a sua vida diante de Deus todos os dias, todas as suas escolhas. Não diga sim e não diga não, sem ter a certeza da vontade de Deus para a sua vida e para aquilo. Como saber a vontade de Deus? Mais uma vez, de joelhos dobrados, buscando a vontade de Deus e lendo a palavra de Deus. Encerro aqui a mensagem de hoje. Lembrando que domingo que vem nós iremos caminhar para guardar a fé. Como guardar a fé? Amados, em nome de Jesus, com temor e tremor, oremos a Deus e rogaremos ao Senhor que não nos deixe apenas no caminho, mas nos tome pela mão e nos ajude a caminhar até o fim. Sabendo que Ele já nos deixou o Espírito Santo da promessa. E o Espírito Santo da promessa, Ele nos ensina a respeito de todas as coisas, Ele nos guia a respeito do caminho eterno de Deus. Amados, em nome de Jesus, nós rogamos a Deus para dar-nos um coração igual ao de Cristo. Para dar a cada um de nós um amor sacrificial, capaz de dia após dia negarmos a nós mesmos e tomarmos dia a dia a nossa cruz. E sigamos o caminho do Senhor,
e o Senhor nos guiará a respeito de todas as coisas. Em nome de Jesus. Que tenhamos maturidade espiritual, crescimento espiritual, para sermos frutíferos, para sermos jovens, segundo a vontade de Deus, e resistirmos os dias maus e venceremos o maligno em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus e a doce comunhão com o Espírito Santo seja com todo o corpo de Cristo, até a segunda vinda do nosso Senhor Jesus, nosso Senhor e Rei Jesus. Amém, queridos? Amém? Deus abençoe a todos. Tenham todos uma semana de vitória, para a glória do nome do Senhor Jesus. Que tenhamos uma vida segundo a vontade de Deus, para que possamos alegrar o Senhor em todas as coisas. Que a nossa vida seja uma verdadeira oferta de um sacrifício vivo, puro e agradável, para louvor do nome de Jesus. Amém? Amém. Como estão todos, amados? Bem? Bom ver o rostinho de todos aqui. Glória a Deus. Fico muito feliz. Viu? E lembrando mais uma vez, vamos orar e gostaria de aguardar os irmãos, né? A respeito, né? E quando voltaremos, em nome de Jesus, ao presencial, viu? Oi. Amém, Senhor. Alguém falou alguma coisa e eu não entendi. Eu vou me calar aqui, vou deixar falar um pouco, para que todos tenham um pouco de comunhão aqui. Palavra maravilhosa. Muito maravilhosa. Ei, Patrícia. Ei, minha querida. Tá bom, saudade. Também. Então, tá aí com a mocinha, Ana Paula. É, grandona, não tá? Nossa, oi, meu Pati. Deus. Saudade de você, Joiele. Também tô com muita saudade. Ei, Marlene. Marlene, e a Mônica? Rogéria. Ei, Moniquinha, linda. Ei, Mary. Vamos. Tudo bom. Saudade de vocês. Oi, Mariquinha. Saudade. Ei. Ei, Ana. Tudo bom, graças a Oi, Deus. semana abençoada, irmão. Beijo. Boa semana. Boa Deus noite. abençoe. Boa semana. Boa noite. Beijo. Boa noite. Ei, Semana abençoada para todos. Morrendo de saudade. Ó, Érica, depois eu vou te ligar. Se Tá bom, tá tô esperando.